Começando mais um CrefCast, o podcast do profissional de educação física. E esse programa vai falar sobre musculação sem dor. Como evoluir na musculação sem sentir dor. Então, é um tema que interessa muita gente, né? E para conversar com a gente, estamos recebendo Igor Rodrigues Damorim. Igor é mestre em Educação Física pela UFPE, personal trainer, especialista em reabilitação e dor, é criador dos métodos REHAB 3D e musculação sem dor, possui 12 certificações internacionais em reabilitação e movimento. Professor Igor, bem-vindo ao CrefCast, viu? Arthur Moraes, também profissional da educação física, é formado pela ESEF-UPE, pós-graduação em neurociência e comportamento humano pela Uninasal e atuação especializada em reabilitação de lesões, tratamento da dor e performance. Professor Arthur, bem-vindo também ao CrefCast. E para completar a mesa, recebemos a nossa conselheira do CREF 12 Pernambuco, nossa primeira tesoureira, Catarina Costa. Bem-vinda, professor. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela participação. Estou super empolgada aqui para a gente bater um papo bem legal. Vamos lá. Esse tema aí bem interessante. Sem dor, todo mundo... Eu faço musculação, sinto dor de vez em quando, mas vou começar perguntando, o que é musculação sem dor? Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, do que é nosso dia a dia, o que a gente faz no dia a dia. E obrigado ao CREF por abrir as portas para falar um pouco do nosso trabalho. Bom, eu sempre trabalhei com reabilitação e muitos anos atrás, quem trabalhava com reabilitação não usava tanto a sala de musculação, ficava só no funcional, um pouco mais afastado. E eu fui esse profissional, né, por muito tempo. Mas em algum momento da minha vida, eu recebi alunos que precisavam fazer a musculação. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele era muito obeso, perdeu mais de 60 quilos, perdeu muita massa magra e precisava construir essa massa magra. E ele tem pelo menos 7 lesões em cada ombro e ele desejava fazer musculação, ele precisava fazer musculação, mas ele sentia muita dor. E foi quando eu vi a necessidade de trazer um pouco do meu trabalho, sair tanto do funcional para dentro da musculação, uso de máquinas, enfim. E foi quando eu comecei a ver, com a visão de quem veio de fora, né, quem não usava tanto a musculação, vi alguns erros que a gente cometia, algumas práticas que talvez não fossem tão interessantes e poderiam estar gerando as dores que ele sentia. Então, a musculação sem dor nasceu dessa necessidade e hoje é um método que a gente consegue colocar pessoas que sentem dor ou que não conseguem fazer musculação, treinar força sem sentir dor e que eles consigam treinar com segurança e evoluir dentro da musculação. Então, é basicamente por aí. Moraes, como diferenciar dor muscular de dor que indica risco de lesão? Tem diferença? Então, a dor muscular tardia, né, no caso, ela faz parte do processo de treinamento. A dor ela é um indicativo de alguma agressão ou algo que sistemicamente está errada. E o exercício físico sistematizado ele é uma agressão ao sistema para que aquele corpo possa gerar adaptações e estar pronto para quando for desafiado por aquele mesmo ou superior desafio. Então, a dor muscular tardia ela é um indicativo de que houve ali uma lesão controlada pelo exercício físico sistematizado e o corpo está compreendendo aquele estímulo e se adaptando a ele para estar mais forte posteriormente, quando for solicitado, para aquela missão ou superiores. Já a dor que a gente costuma tratar e enfatizar no musculação sem dor são dores que indicam risco ou já de uma lesão existente, como algo que a gente já dá nome, né, como uma artrose, uma artrite, uma bursite. E a princípio existem condições que a gente não consegue curar mais, mas a gente consegue já deixá-la assintomática pelo exercício físico, pelo treinamento físico bem indicado, por técnicas seguras e eficientes e, por que não, ter também parceiros, né, da área da saúde, como ortopedistas e fisioterapeutas, trabalhando em conjunto para fazer com que essa pessoa tenha essa lesão ou essa condição controlada e que a gente consiga fazer ela viver bem, né, viver sem dor. Por isso que a gente fala uma vida sem dor. Ou seja, a pessoa que já tem dor,
mas, por exemplo, nunca praticou exercício físico. Então, ela pode inserir no campo da atividade física, ou de forma orientada, seguindo o processo de vocês, mas eu percebo que tem que ter a participação de ortopedistas, de outros, né, que possam, a várias mãos, chegar num quadro de a pessoa viver sem dor. É isso, de sucesso. Para quem tem dor crônica, isso é um sonho, né? Demais. Existem hoje, pelo menos na minha atuação, 2/3 são adultos jovens que vêm da área da performance. E eu falo muito que na performance tem certa paixão pela prática. E isso faz com que eles sejam até um pouco imprudentes, não é? Então, por exemplo, a gente está tendo uma crescente da corrida, eu acho ótimo, porque ela tem benefícios que são biopsicossociais, eles não são só físicos, eles ajudam na saúde mental, na exposição ao sol, mas eles são muito apaixonados. Então, às vezes ele começa a sentir uma pubalgia, uma canelite, e ele só procura ajuda quando essa dor é incapacitante. E isso é perigoso. O ideal é que é o menor sinal de uma dor que tem um perfil, né, que tem um padrão. Poxa, eu sou um corredor de 10 quilômetros, sempre no 4º quilômetro eu começo a sentir minha canela e ela não para, a não ser que eu pare de correr. O que é que vai acontecer? Essa dor vai aparecer no 3º quilômetro, essa dor vai aparecer no 2º quilômetro, essa dor vai aparecer no 1º quilômetro, até que ela seja incapacitante. E só nesse ponto a pessoa vai procurar ajuda. E aí é que está o perigo, né? Porque a lesão, a gente não consegue prever, ela é um evento, né? Mas a gente consegue diminuir o risco. E aí é que está a nossa atuação com os jovens que performam. E tu falaste do sonho aí, né? De quem tem dor crônica, às vezes é um público que está mais na frente, 50 a mais, Isso. mas que já convive com aquela dor, é uma dor média. Ela não é nem pequena demais ao ponto de você ignorar, e nem grande demais ao ponto de você procurar ajuda. E aí você Mas é uma dor que convive com ela. né? Você convive com ela. E a ideia nossa é tirar essa dor dessa pessoa, né? Poxa, Da qualidade de vida. exato, a gente tem o organismo vivo mais complexo do planeta Terra, não é? Quanto mais você estuda o funcionamento do corpo, mais você se encanta. E ele é capaz de se adaptar a essas demandas e essa pessoa voltar a ter uma vida melhor, né? Que às vezes ela já estava acostumada com aquela dorzinha, mas ela passa a viver melhor porque teve uma intervenção cirúrgica. E essa intervenção, o quê? É um trabalho funcional ou é um conjunto de funcional com musculação? Como é que funciona? Então, na nossa prática especificamente, a gente preza muito pela avaliação. Então, a partir da avaliação, a gente vai entender o que é que está acontecendo com aquela pessoa. E a gente sempre fala, por exemplo, a gente faz uma divisão que o corpo ele nos dá informações do que de fato está em disfunção ali. Por exemplo, a gente consegue, só pela fala a gente sabendo... Anamnese, né? Numa anamnese, assim, mas ele explicando ali como a dor acontece. Se ele diz, por exemplo, se é uma dor mais pontual ou ela é um pouco mais difusa, a gente já consegue entender se é uma lesão mais do músculo, se é uma disfunção do músculo, se é uma disfunção já articular. E aí a gente vai criando estratégias para cada tipo de tecido que foi acometido ali. E é importante, assim, frisar o que Moraes falou, que as pessoas que têm dor crônica, elas acham que precisam de remédio ou ficar em repouso até que essa dor melhore. Mas hoje, o que é preconizado para qualquer pessoa com dor, né? Então, isso é uma mudança histórica, assim, a gente pensando em médicos, os médicos preconizavam muito repouso, né? Você quebrou um osso, ficava em repouso. Hoje não. Hoje se recomenda fazer cada vez mais de forma precoce exercício físico. Então, para dor crônica, a gente não pode pensar em outra coisa a não ser exercício físico. E também ele falou sobre, por exemplo, desse público da corrida. Estatisticamente, um a cada 2 corredores vão se lesionar. Então, 50% dessa população vai ter algum tipo de lesão. Então, é muito importante que eles tenham essa educação em dor, esse manejo. Isso aqui é um alerta. É um alerta, foi eventual, foi porque eu exagerei um pouco no volume, ou isso está se repetindo. Então, as pessoas precisam, ao fazer exercício físico, ter essa educação em dor, que é o que a gente tem crescido hoje em dia, né, as discussões sobre isso. Sobre a sua pergunta,
do que é que a gente faz dentro da musculação, do exercício, se é funcional ou não, depende do objetivo do aluno e depende da necessidade do aluno. Então, a gente vai buscar essas necessidades. Então, por exemplo, um corredor, eu não quero colocar ele dentro de uma máquina, colocar ele para fazer exercício sentado, colocar ele para fazer exercícios que não tenham transferência real e funcional para a atividade dele. Porque, por exemplo, o quadríceps na cadeira extensora ele é ativado de uma forma, no vetor de força vertical. Já o quadríceps dele na corrida é ativado num vetor mais horizontal, ele tem uma fase muito mais excêntrica. Então, a gente busca, de acordo com o cliente, de acordo com a necessidade dele, trazer o treino mais eficiente possível para ele. Entendeu? Ou seja, é um trabalho bem específico, não é? E até porque cada caso é um caso, né? Que é como tem que ser feito na educação física, não é? Sim. Por isso que é importante sempre o profissional da educação física, né? Como você falou, na anamnese, né? É isso. De cada situação. E aí, em cima dessa situação, aí como é que você faz? Levanta o treino específico daquela pessoa, não é? E põe em prática. Isso. E aí, a partir dessa avaliação, do entendimento do que ele precisa, a gente começa a colocar exercícios mais específicos. E o que se Que podem ser musculação também. Musculação também. Mas assim, o que se construiu, por exemplo, que uma pessoa chega com artrose, ou ele faz corrida, ou ele é um médico, enfim, todo mundo a gente usava a mesma estratégia. Iria para as mesmas máquinas, para os mesmos... E não precisa ser assim, e o ideal é que não seja assim. Até porque, por exemplo, uma pessoa, a gente trazendo o corredor, ele tem uma resposta à carga ruim, que é quando ele chega no solo, esse primeiro contato com o pé. Eu não vou melhorar uma resposta à carga sentado numa cadeira flexora ou sentado numa cadeira extensora. Então, eu preciso que ele tenha esse contato com o solo, eu preciso que isso seja transferível, que o sistema nervoso central dele aprenda a melhorar essa resposta. Então, isso é adaptado e a ideia também do musculação sem dor é sair um pouco só da máquina, né, daquele entendimento do que foi construído de movimento, de exercício, e a gente trazer outras perspectivas de movimento mais atuais também. Não é só a questão de prevenção, né? Quando se faz exercício, pelo menos pelo que você está falando, né? O programa de vocês, você vai ter um aluno que você vai fazer com que ele tenha uma melhora na qualidade de vida, você vai prevenir várias doenças, enfim, mas no programa de vocês é tratar algo que já é um problema, né? É uma dor, na maioria das vezes, pelo que tu fala aí, você recebe um aluno que já tem uma dor aguda ou se lesionou, e a partir disso que vocês fazem a questão do treino dele para amenizar, né, essa dor e, consequentemente, depois tornar esse indivíduo, que muitas vezes também, dependendo, pode ser um sedentário, né, que ele procurou porque provavelmente um fisioterapeuta, dependendo de como estava vindo esse tratamento dele, aconselha a fazer exercício físico, e ele começa, de fato, a ser um indivíduo ativo, e aí melhora a dor, ele percebe que o exercício é o remédio, não é? E aí ele se torna um indivíduo ativo para o resto da vida, porque com dor ninguém aguenta viver, né? Tira todo... Seria um cenário ideal se as pessoas procurassem a gente para prevenir, né? Eu quero começar a correr, estou apaixonado pela corrida, então vamos nos preparar que isso não acontece, não é a realidade. Mas seria ideal. Mas hoje, talvez que seja o que acontece com o Moraes também as pessoas chegam com dor, a gente faz um protocolo para que ele consiga viver sem dor ali, e aí começa assim um trabalho preventivo para evitar que ele tenha uma nova lesão. Principalmente comigo, que pego muita gente de performance, a minha ideia é sempre devolvê-lo para a prática dele, a paixão dele, né? Então, tem gente e quem não tem essa prática é o incentivo. Mas tu gosta de algum esporte? Qualquer que seja. Eu acho que a prática esportiva, ela tem também algo diferente, adicional na vida das pessoas, né? Mas para quem não tem, quem foi podado da sua prática por algum quadro de dor, a minha ideia é fazê-lo retornar para a sua prática, para a prática que lhe dá paixão, que faz o seu olho brilhar, o mais rápido possível. Então, esses dias eu digo que ele é meu atleta master, eu tenho um aluno 60+, que era corredor de 400 metros, e, bicho, uma vida competindo nos 400 metros, 400 com barreira, ele tinha os 2 joelhos completamente esfacelados. E aí eu mandei para Igor,
Eu disse, aí, qual é a probabilidade da gente fazer esse cara voltar a correr? E aí Igor fez, bicho, às vezes não vale, mas faça seu trabalho, né? E eu fui construindo isso junto a esse aluno. E quando eu consegui fazer esse cara voltar a correr, pra mim foi um negócio sem dor, né? Porque correr, ele conseguia correr. Isso. Mas correr sem dor, com segurança, pra mim, é o que eu digo, né? Quando eu converso com o pessoal do meu marketing, eu disse, esse é o antes e depois que eu quero entregar. Eu não quero entregar 2 fotos. Eu quero entregar um mérito físico, né? Nós somos profissionais do movimento. Então, esse é o antes e depois que eu quero entregar, né? Fazê-lo cogitar, participar de uma... Um sábado vai ter uma competição de atletismo master. Eu disse, caraca, a lágrima vem no olho. Então, essa devolutiva do seu aluno para a prática que faz o olho dele brilhar é o antes e depois que eu quero mostrar. Tirá-lo desse quadro que antes era incapacitante e fazê-lo voltar a praticar sua prática. E depois disso, manter-se, né, fortalecendo e diminuindo essa margem de risco. Quando eu faço o fechamento com os meninos, né, que me procuram, eu digo, veja, você que é de 30 a 45 anos, você tem toda a minha presunção. Eu vou ser presunçoso com você e lhe fazer avançar o máximo que eu conseguir. Porque vai ter um momento que, fisiologicamente, o seu corpo vai começar a ter os processos de envelhecimento. Mas até lá, o máximo que a gente conseguir blindar e te deixar forte, te deixar resistente, te deixar potente e te deixar praticando tanto a tua vida cotidiana quanto os teus esportes seguro, para mim, melhor. Sim. Qual a melhor forma de exercício dessa situação de a pessoa retirar a dor, ou melhorar, ou amenizar? É funcional? É academia? É a questão da força, da academia. Qual é a avaliação de vocês com relação? Porque assim, eu sou apaixonado pela academia. Eu tenho amigos que odeiam academia, que adoram funcional. Eu odeio funcional, mas é de mim. Musculação. Eu gosto de musculação. Eu tentei fazer funcional, não me adaptei. Então, assim, como é que vocês veem? Ou é por pessoa? Cada pessoa também tem sua adaptabilidade diferente uma da outra. Deixa eu introduzir, pode ser. Eu acho que primeiro a gente tem que diferenciar, porque o funcional, ele se popularizou aqui no Brasil, principalmente, por causa dos circuitos. Não é aqueles circuitos aeróbios, que ele não é funcional. Ele é um circuito aeróbio que se popularizou por causa disso. O treinamento funcional é um treinamento que tem como ideia trazer uma transferência pro aluno que o pratica, que pode ter como estratégia a musculação. A musculação, ela é uma ferramenta, né? Mas que por conta ali do Pump Iron, né? Aí aquele grande boom da musculação e do fisiculturismo, ela se tornou uma prática principal, se tornou uma prática fim, não é? De construir corpos, cultural, né? Como tudo tem sido cultural no meio fitness, a musculação também foi naquele início, como tem voltado a ser agora, não é? Mas ela tem como base ali a biomecânica clássica, baseado em vetores físicos, né? E a anatomia dissecativa do músculo, mas ela é uma ferramenta, né? E às vezes quando a gente fala, não, o funcional e a musculação, a gente pensa muito na musculação clássica, fisiculturismo, e a gente pensa muito no funcional circuito. Neste meio termo está o treinamento de força, que é um método poderoso e extrema validação científica para vários benefícios, e ele pode estar tanto dentro da musculação tradicional que a gente vê dentro das academias, quanto dentro do funcional. Então, a gente colocar, né, esses tópicos na mesa para a gente compreender a discussão é legal, né? Todos eles são ferramentas. E todos são eficientes, né? Porque eu percebo, assim, tem estudos também que o funcional ele é muito eficiente. Uns dizem até mais do que a própria musculação, outros dizem que é tão quanto. Enfim, eu acho que é questão de talvez persona, né? Cada persona. Talvez o grande diferencial é em como pensar movimento, né? No movimento funcional, a gente pensa no padrão.
Então a gente pensa em empurrar, em puxar. Na musculação já tem essa ideia de a gente vai treinar bíceps, a gente vai treinar, já pensa mais no músculo. Mas se a gente levar o movimento por movimento, o padrão ou o músculo a gente vai dar no mesmo. É o mesmo tipo de treinamento. Perfeito. Mas uma discussão que a gente gostaria de levantar aqui é, talvez há 50 anos atrás, a gente tinha uma ideia de movimento, de como o movimento acontecia. Então, por exemplo, a própria arquitetura muscular, a gente dava muita ênfase para o sarcômero, né? A actina, a miosina deslizava, que a gente ia aproximar a articulação, a gente tinha essa ideia de movimento. Mas hoje a gente tem outro entendimento sobre movimento e a gente não pode, simplesmente com outro entendimento de movimento, se movimentar igual a 50 anos atrás. Perfeito. Eu gosto de usar essa analogia, por exemplo, imagina hoje a gente com toda a tecnologia que tem de celular, eu estou aqui jogando o meu FIFA no celular com uma imagem Full HD e Moraes quer brincar no Nokia com fazer o joguinho de cobrinha. Sabe? Então, assim, Moraes ficou a par do tempo e a gente tem muita informação hoje sobre movimento, a gente precisa se movimentar melhor com o que a gente entende hoje. Então, por exemplo, a própria estrutura muscular, o que a gente entendia de sarcômero, os músculos penados, hoje a gente entende que não é só o sarcômero que contribui para o movimento, mas os próprios fluidos, os líquidos que estão ali. Então, quando a gente se movimenta, a gente tem uma distribuição de tensão tridimensional. Então, os músculos não é só linear, agora é tridimensional, vai para todo lado. O próprio entendimento da fáscia hoje como não só contribui no movimento, mas é essencial. Sem a fáscia, não existiria o movimento humano. Então, a gente entendia muito sobre o sistema nervoso central. Então, todo o estudo, tudo foi feito em cima de movimentos do que se podia estudar na época, que era em cima de cadáveres. Então, a gente, esse cadáver, quando o bíceps contrai, e era assim mesmo, a gente puxava o bíceps e via qual movimento o bíceps realizava. Né? Então, é muito disso. Então, a própria ação muscular, falando disso, por exemplo, quando eu estou em cadeia fechada, eu tenho uma ação diferente. Quando eu vou fazer uma extensão do joelho, não é só o quadríceps que funciona, que vai fazer a extensão do joelho, eu também tenho o posterior de coxa que está fazendo a ação. Hoje, por exemplo, o próprio piriforme, ele anatomicamente ele faz uma rotação externa. Mas quando ele passa de 90 graus, ele faz uma rotação interna. Então, ele inverte todo o movimento dele. Então, se eu estou ali, boto numa máquina, vou fazer abdução, estou trabalhando meu piriforme, por exemplo, não é só isso. A gente, então, tem um outro entendimento de movimento hoje também que a gente precisa levar em consideração. E aí, dentro desse sentido, entra a ideia de se movimentar de forma mais eficiente. E aí, pensando, por exemplo, uma pessoa que quer voltar a correr, que quer fazer uma atividade, ou que ela sente dor, chega para mim e diz, eu sinto dor para subir e descer uma escada. Isso é um padrão de um movimento relativamente unilateral em cadeia fechada. Então, para mim, não faz sentido colocar e reabilitar ela para fazer o padrão, uma cadeira extensora, que é um padrão de cadeia aberta, sabe? Então, a gente levanta essa forma a gente julga que existem exercícios e padrões de movimento que sejam mais eficientes para aquela determinada pessoa, pensando na estrutura de movimento que a gente tem hoje, né? Que a gente entende como movimento hoje. Então, se você acha que treinar força, isolar o músculo é a melhor opção, talvez não. Porque, por exemplo, hoje, imagina, o time do esporte tá mal pra caramba hoje, né? E aí eu resolvo, eu como treinador, digo, por enquanto, né? Vamos ver. Eu como treinador resolvo, separa ali o ataque, eu vou treinar a defesa aqui e vocês treinam o meio campo. Eu separo todo mundo de forma isolada para eles serem melhor ainda na função deles. E é muito difícil que cada um treinando de forma isolada, eu espero que quando eu vá juntar eles no jogo, eles consigam sinergia suficiente para jogarem bem juntos. Isso é impossível de acontecer. Eu preciso que eles treinem junto para que eles sejam sinérgicos, para que eles consigam ter um padrão juntos, né? E quando a gente pensa na musculação de forma isolada, isolar um músculo, é basicamente o que a gente faz. A gente isola um músculo e espera que no padrão funcional ele funcione de forma eficiente. E aí, por exemplo, eu vou fazer um lançamento, eu sei que o bíceps participa do lançamento, aí eu isolo o bíceps, treino ele, e agora acho que a pessoa vai ficar melhor para fazer o lançamento. Não vai. E aí eu preciso pensar agora em movimento, na sinergia, no padrão
que eu quero melhorar em não pensar só no músculo, sabe? Então, a gente precisa ter essa ideia, a gente precisa sair da ideia que o movimento, que a musculação, que fazer força ali de forma local vai ter alguma transferência funcional para isso. Então, a gente bate muito de se movimentar de forma mais eficiente. Perfeito. Mesmo com todos os estudos da questão do movimento, outros fatores, como, no caso, alimentação, sono, hidratação, água, continua sendo fatores importantes? Posso começar se tiver alguma coisa para aprofundar. Como a gente estuda a dor, ela é muito mais... O estudo da dor, na verdade, é muito mais profundo do que o que a gente acreditava, né? Principalmente que a dor era um estímulo externo, e aí existia um estímulo nervoso e você percebia a dor, um estímulo de dor. Quando a gente passa a estudar dor, a gente vê que é muito mais complexo do que isso. E existem muita relação da dor e dos processos de reação do corpo com as emoções, por exemplo. Então, por exemplo, eu já tive... A gente, na verdade, é o nosso cotidiano, né? A gente tem hoje alunos que trabalham muito. E, por exemplo, alunos que trabalham com meta, não é meta para bater, bancários, vendedores. Ali no período da janela de fechamento, eles ficam sobre alto estresse de trabalho. Chama tensão, né? Isso. E essa tensão, ela dá num lugar muito específico, que, em regra, irradia gerando enxaqueca. Perfeito. Outrora, se eu não tivesse esse conhecimento e minha aluna me comunicasse, bicho, estou com enxaqueca, não vou treinar, isso é melhor, repouse. Isso. Hoje em dia eu digo, É o venha. contrário. Venha. Agora você tem que vir Eu mesmo, sei né? o que está É acontecendo. o inverso, né? Engraçado. Venha. E assim como acontece com o estresse de trabalho, existem as formas que as emoções agem, né? Então, se você tiver um estresse, por exemplo, conjugal, o seu corpo ele vai reagir de outra forma. Se você tiver um estresse de domínio de território, você entrou numa empresa nova, ou num colégio novo, ou você foi morar com a sogra, ou qualquer coisa que envolva território, as suas vísceras vão agir de maneira diferente. E se você tem um estresse familiar com parente, né, pai, mãe, irmão, o seu corpo também reage de forma diferente. Então, estresse de trabalho, qualidade de sono, essas coisas que envolvem alimentação, que envolvem o bem-estar, né, que são até subestimadas, né? Hoje em dia, a qualidade de sono, o velho trabalha enquanto eles dormem, né? Caraca, que tiro no pé. Não é você dormir mal, tá tão ligado à baixa de imunidade, à falta de regulação hormonal, e aí tu passa a dormir 3, 4, 5 horas somente durante o dia, né? Durante a noite, no caso. Então, tem influências diretas com as reações do corpo e, consequentemente, com a dor. E, assim, o que Moraes levantou, hoje tem muita ciência mostrando, por exemplo, um determinado tipo de emoção que você passa, qual é a reação que ela pode causar na dor. Então, tem estudos com ressonância, com até mesmo... ela gera uma reação, tanto até mesmo uma resposta visceral, né? Alguns cânceres hoje, existe a medicina germânica, eles conseguem mapear o tipo de câncer que você teve com o tipo de emoção que você viveu. Então, do quanto isso é complexo. Mas, na maioria das vezes que a gente fala hoje que o corpo é um sistema complexo, né? E a gente sempre entendeu de buscar uma causa, mas como tudo trabalha de forma complexa, então está todo mundo interagindo, e aí muitas vezes você foi construindo um hábito ruim de sono, não está se hidratando bem, e aí uma emoção ou algo, ou um treino mais forte que você fez, talvez tenha sido o gatilho que toda aquela construção que já estava no negativo, né, foi o gatilho talvez para você entrar num processo doloroso. Tá? Então, tudo é um contexto, tudo está envolvido, e hoje está cada vez mais difícil você entender e trabalhar com dor, com a ideia que a gente tem hoje sobre dor, né? Porque acho que é bem complexo a dor. Essa questão, pegando o link, né, que vocês estavam falando, a questão da dor invisível, né? Porque essa questão de saúde mental que vem sendo tão debatida e cada dia mais precisando ser cuidada. E aí, às vezes, não é uma dor por uma lesão, por uma prática, por algo crônico, mas é uma dor por um problema que tu está passando ali naquele momento
gera uma dor, e aí às vezes a pessoa pensa, nossa, eu tô com um problema no ombro, será que foi algo que eu fiz? Será que eu bati e machuquei? E aí depois, né, de muito trabalho, sim, claro que trabalho muito profissional, não é? Com os psicólogos, psiquiatras, enfim, você consegue identificar que aquela dor foi provocada por essas emoções, né, por esse problema que você estava na saúde mental. Então é realmente muito profunda essa questão da dor, de você entender ela. Quando chega com um diagnóstico para vocês, né, eu também sou personal, e aí é mais fácil. Ó, ele tem essa lesão, então eu vou ter que melhorar, né, fortalecer, enfim, diminuir essa dor para que ele consiga ter uma melhoria na qualidade de vida. Mas quando essa dor ela não é diagnosticada, né, o aluno chega, ou até um aluno que já é praticante, que nunca sentia dor, começa a sentir dor, não é? Porque ele está passando por um problema psicológico e ele comecei a sentir dor. Será que foi aqui? Depois aí a gente consegue mostrar, enfim, conversar e trabalhar essa questão, porque não foi lá, foi algo que veio de fora. Então é bem... Já tem esse tipo de dor. Tem alguns casos assim que, por exemplo, uma aluna que é corredora e aí ela se mudou, ela morava com o marido e foi morar agora com... Tem vários casos, né? É interessantíssimo essa reação E dele. aí foi morar precisou ir morar morar na casa do sogro. E aí ela começou a desenvolver dor, e aí quando ela voltou para casa, essa dor foi embora. Então, assim, tem tipos de reações que, por exemplo, a gente entende que ela perdeu o lar dela, né? O local dela, e isso gera algumas reações do corpo humano que possam se desenvolver em dor. Ou, por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem sinusite, ele vive com sinusite, então ele entra muito em antibiótico. E hoje já tem estudos mostrando que o antibiótico diminui a saúde do tendão. E aí ele, geralmente quando ele entra no antibiótico, ele entra no quadro de tendinite. E aí, se a gente não consegue rastrear isso, a gente não consegue entender, a gente vai ficar se culpando ou buscando, às vezes, coisas que não são... A gente não vai conseguir entregar só com o movimento, sabe? Mas é interessante. É um conjunto. E a gente precisa ampliar. Quem trabalha com dor hoje precisa olhar além de só sentar na máquina e fazer força, né? É isso. E aí a pessoa quando chega para vocês com aquela dor incapacitante, né? Porque assim, aí... ou depende que dor, sabe aquela dor que você não consegue andar, você não consegue... É tipo fibromialgia, né? Pronto. Quem fala que é insuportável, não é? Que realmente afeta a qualidade de vida em crise, não consegue... fala assim, eu tenho que ficar em cima de uma cama, que aí acredito que, claro, piora, porque aí ele vai paralisando cada vez mais, essa dor vai intensificando. E aí quando o aluno, né, chega, tem solução. A gente precisa dividir, talvez, em 2 grupos, pelo menos. Se essa dor incapacitante ela é aguda, e aí ou é uma articulação que está em processo inflamatório, um músculo, né, e aí a gente precisa, ou talvez, contar com a fisioterapia, dar um passo atrás para a fisioterapia, ou se, de fato, a gente pode assumir ali, e muitas vezes já chega da fisioterapia para a gente fazer esse trabalho conjunto, Certo. ou no caso da fibromialgia é uma condição crônica. Então pode ser um trabalho conjunto com a fisioterapia E também. é espetacular. É o ideal. Eu acho que hoje 80% a 90% dos meus alunos são indicação de um fisioterapeuta. Hoje... Até aquela, por exemplo, você tem um problema na coluna, eu tive muito isso. Hoje, graças a Deus, não tenho mais. Aí migra, né? Aí migra no braço, fica você bota aqueles aparelhozinhos da fisioterapia que você pensa que não vai melhorar nunca, né? Aí funciona também. Depende também. A gente já vai entrar a gente já vai entrar em um outro lado que é da fisioterapia. Que é da fisioterapia. De um tênis que talvez é controverso aí com os resultados, mas enfim. Isso aí a gente deixa para os fisioterapeutas. Deixa eles discutirem. Tu fez uma pergunta muito específica da área da fisioterapia. Que talvez se a gente entrar e há controvérsias na própria área da fisioterapia, né? Então quem sou eu? Mas enfim, a gente sempre... Mas sou um defensor da fisioterapia, porque eu acho que a fisioterapia tem que cumprir, né? Tem que fazer direitinho. 100%. Que às vezes a recuperação, eu acho que 90% tem que é a fisioterapia. Exatamente. E é a função deles, né? Eu acho que quando... fica tudo muito mais fácil, mais leve, quando a gente sabe o nosso lugar. Isso, perfeito. Então, é o papel deles e eu acho extremamente importante você ter fisioterapeutas parceiros, assim como ortopedistas. E eu fiquei melhor por conta da fisioterapia. Exatamente. Que eu não tinha paciência, mas eu percebia e fui bem orientado também para o fisioterapeuta,
né? Que, ó, tem que ser um trabalho formiguinha. Aí, ó, mais 20 sessões, mais 30. Meu Deus, mais um mês aqui, aí fiquei melhor, né? Isso. Então, migrar para o braço, né? Então, quer dizer, eu tenho um problema na coluna, migrou para o braço, então eu faço fisioterapia, então fazendo em conjunto é melhor. Poderosíssimo. Poderoso. Isso. E a gente, é isso que a gente precisa entender o nosso lugar, né, quando a gente vai reabilitar. Não que você não possa fazer exercícios com um profissional da educação física com a sua condição. Sim. Mas a gente precisa ter esse entendimento. Ó, será que isso aqui já está na hora de eu poder entrar, né? Será que talvez não seja um passo atrás? Finalizar o processo lá para começar o seu. Isso. Tá? Vocês têm diálogo com o fisioterapeuta? É o ideal. É o ideal, né? Toda Esse hora, diálogo, todo né? instante, É o Toda ideal. hora. Perfeito. Hoje mesmo já falei pelo menos com 4 fisioterapeutas de tratamento que a gente está mandando ele com ele. E essa questão multidisciplinar hoje, acho que no geral, né? Não só na educação física, mas na saúde. Na área da saúde, né? Como um Fundamental. todo, né? Quando você tem vários especialistas, cada um na sua área e contribuindo para E conversando, né? conversando e Discutindo dialogando. casos, né? Isso. Igor é muito interessante. Igor é casado com uma fisioterapeuta osteopata, inteligentíssima. E quando eles discordam, é maravilhoso assistir. Porque E é bom, Exato. E é saudável. veja, traz crescimento, não é? Traz crescimento e são mais cabeças pensantes, né? Sobre um caso. Isso. Então, eu acho... Teve um aluno que eu encaminhei para ela e foi muito engraçado porque era algo da cabeça, né? Aí ela fez assim, então, eu identifiquei, nunca mais use a palavra agachamento com ele. A palavra, mas pode agachar. E aí com esse aluno, eu dizia, pronto, agora você vai sentar e levantar nesse batente 12 vezes. E ele, tranquilo e calmo, sem dores. Se eu dissesse, você vai agachar agora 12 vezes. Então, tem esse trabalho, né? Você ter essa pessoa ao seu lado. Você, poxa, ele foi tão bem na avaliação, por que sente dor? Mas era algo, né? Era uma cinesiofobia que ele criou ali em relação ao nome e ao exercício, consequentemente. Entendi. E eu mandei para ela, porque, poxa, se nos métodos avaliativos ele tá bem, o que que tá acontecendo, né? E ela, amigo, é uma fobia com o nome. Ele tem uma hérnia de disco, mas não está em inflamação, nem em processo agudo. Não use o nome nunca mais. E esse homem senta e levanta até hoje sem saber que está agachando. E esse é um grande Impressionante. problema que, assim, infelizmente existe uma linha ainda principalmente na área médica, diz, nunca mais você vai fazer isso, acaba criando esse tipo de fobia, até mesmo os profissionais de saúde em si, né? Então, dizer que a pessoa que ela nunca mais vai agachar na vida, que ela nunca mais vai subir uma escada sem sentir dor, isso primeiro, é presunçoso da sua parte entender que aquela articulação, você não sabe o dia a dia dele, não sabe a vida dele, né? Então, assim, você não tem como afirmar uma coisa dessa, e isso cria na mente do paciente uma cascata de desenrolar que talvez ele não melhore só por causa daquela informação. Então, a gente Se torna uma crença, né? E a gente está lá no processo final para a gente acabar com isso, né? Porque existe isso, não, você é só personal e o meu médico disse para eu não fazer isso. E é para que a gente ganhe confiança e comece a quebrar isso, demora também. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa ideia de nunca dizer para a pessoa que ela nunca vai fazer algo. Eu acho que no nosso caso, na verdade, já é mais fácil, porque a gente tem uma indicação muito orgânica, né? Igor é meio canonizado pela galera que ele trata. Já foi em 3 fisioterapeutas e 4 personagens, e aí chegar na mão dele e ele trata a dor, virou um santo. Então, quem chega para um profissional como esse, quem chega para mim, já teve essa indicação orgânica e já sabe que é alguém com um mínimo de confiança. Então já fica mais fácil, né? Trabalhar, porque você já ganhou certa autoridade neste assunto. Mas quando há um profissional que está na ponta da lança ali, que é um cara recém-formado, estudioso, e que tem embasamento teórico, mas que está na ponta da lança ainda, que tem pouca indicação orgânica, que ainda não construiu uma autoridade, para essa pessoa intervir é muito difícil, muito difícil. Então, eu acho que quanto mais você estreita esses laços com o fisioterapeuta e com o ortopedista,
mais fácil fica de você fazer esse manejo e trazer uma resolução para o seu aluno. E aí vem disso a importância de você entender mais sobre a dor, se atualizar, de pensar em movimentos, em treinamentos mais eficientes, porque quando você entrega o resultado, é indiscutível, o resultado é indiscutível. Por mais que as pessoas falem, mas ele faz isso, é discutível. Se eu entrego o resultado, a pessoa não tem como discutir comigo. Então, quando uma pessoa chega para mim que está há 3 anos com dor, já tentou de tudo, já tentou 2 personagens e com uma sessão, às vezes, ele já sai sem dor, ele não tem mais o que discutir, nem mais o que o médico falou se torna viável ali, se torna real, né? Então, o resultado para mim é o que muda tudo, o jogo para um profissional e a segurança que você vai passar, a visão que ele vai ter sua como profissional muda tudo quando você entrega um bom resultado. E aí, por isso que eu digo, se a gente só pensar em movimento, em colocar a pessoa para sentar e fazer força e achar que vai reabilitar ela, a gente está muito longe de entregar um bom resultado e aí vai ficar sempre na mesma e você vai ser só mais um dentro daquele processo profissional. Maravilha. Professores, para encerrar, se vocês fossem deixar uma mensagem para quem está nesse momento sentindo dor e acha que não vai conseguir voltar a fazer sua atividade física ou coisa parecida, que mensagem vocês deixariam? Bom, exercício físico é a sua primeira opção, é o que a ciência mostra hoje e é o que todo médico vai lhe indicar. Não necessariamente você precisa de um exame de imagem para iniciar uma atividade física, porque independente do que o exame de imagem der, exercício vai ser o pontapé inicial. Existe sim, existe uma condição de melhora, então existe um fator positivo assim, que você pode sim melhorar e talvez buscar um bom profissional seja o grande diferencial. Um profissional com um olhar diferente para a dor. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente na educação física, a gente só quer ser um personal comum, né, que atende todo mundo. Eu atendo idoso, eu atendo criança, eu atendo adulto, faço hipertrofia, faço emagrecimento. E acaba que você não se especializa em nada, você não entende profundamente de nada Aí ela consegue entregar poucos resultados. Então, quando você vai para alguém que é especialista, que entende, que vive aquilo, é diferente. Então, procurar um bom profissional nesse sentido, um profissional que esteja alinhado com os resultados que você quer, né? Então, sempre que uma pessoa chega para mim e pergunta, a primeira pergunta é: o que é que essa dor te limita? O que é que deixa? Eu não consigo correr, eu não consigo brincar com minha filha, brincar com meu neto. E aí a gente vai devolver toda a função para que ela possa brincar com o neto e não simplesmente só colocar ela numa máquina e fortalecer. E aí, porque quando a gente trabalha com dor, a gente consegue ter um entendimento mais global. Porque, por exemplo, hoje, a única atividade que está associada à dor é ficar mais de 6 horas sentado. Nenhuma outra atividade, por exemplo, deitar um colchão velho, caminhar muito, sapato, nada disso, os estudos trazem evidências que possam gerar dor. A única atividade é ficar sentado por mais de 6 horas. E aí pensa comigo, tu tá aqui fazendo gravação e passa 6 horas e sai, sente uma dor lombar e tu tá com um profissional que vai melhorar a tua dor. E aí a estratégia dele é te colocar para treinar sentado. E aí tu já passou muito tempo sentado, eu tenho 50 minutos ali para fazer tu se movimentar da melhor forma possível e eu coloco tu para fazer força sentado. Ou seja, eu estou deixando tu mais forte ainda numa posição que talvez seja o que está sendo gerado, né? O gatilho te gerando dor. Então, assim, pensar de forma mais global nele como ser humano, nas atividades que ele faz e tirar só do entendimento, só treinar força vai melhorar, só treinar força vai melhorar. Isso seja um grande diferencial. E até porque, hoje, pelo menos na minha realidade, 90% dos casos, as pessoas sentem dores porque aquela região ou aquela articulação está sobrecarregada e não necessariamente fraca. Então, alguém chega com uma dor, um corredor chega com uma dor no tornozelo e ele diz, eu quero fortalecer, e vai para a panturrilha, faz panturrilha e aquela dor não melhora. Mas às vezes é porque um glúteo não está funcionando bem, um posterior de coxa, um quadríceps não funciona bem e aquela articulação, aquele tornozelo está sobrecarregado e toda vez que ele corre, ele sobrecarregado faz mais
força ou mais função do que deveria, ele dói. Então, olhar que tem um profissional que tenha esse olhar de entender o que é que o corpo precisa, qual é a necessidade, talvez seja a maior indicação que eu daria para quem quer se livrar de dores. Maravilha. Moraes? Vamos lá, eu falo muito isso com os meus alunos principalmente. Eu tenho forte convicção de que o nosso corpo é o organismo vivo mais surpreendente do planeta Terra. Ele pode muitas coisas e eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas aproveitam muito pouco disso. Às vezes eu mostro alguns vídeos para alunos de atletas de elite em slow motion. Tem um vídeo que me encanta de um lançador de beisebol fazendo o lançamento e o quanto que toda a estrutura do corpo dele se adaptou para fazer aquilo de maneira eficiente. Você assistir aquilo em slow motion nem parece um humano. O tanto de alteração fisiológica e física e mecânica que ele teve para fazer aquele gesto com extrema maestria. Então, se o corpo ele é capaz de fazer... Recentemente um brasileiro bateu um recorde e fez um Ultraman, são 73 horas de prova. Ele fez em jejum. Então, o corpo, da categoria 50 a 59 anos, o corpo ele pode muitas coisas. Então, é muito descrédito a gente acreditar que o nosso corpo não é capaz de curar uma dor através do movimento. Se ele faz coisas muito mais surpreendentes. Então, eu digo sempre, superestimem os seus corpos, porque ele é um mecanismo biológico e orgânico extremamente complexo. Tem uma frase que eu acho que é de Platão, e eu gosto muito dela. E a galera às vezes fala que Platão tinha esse nome que não era o nome dele, era porque ele era grande, né? E os filósofos antigos tinham essa cultura ao corpo, principalmente os gregos. E Platão fala assim: quão miserável é o homem que morreu sem nunca ter visto a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. E como essa frase me impacta, porque principalmente nós que temos o pleno funcionamento, né? Poxa, nosso cognitivo está funcionando, nós temos todos os membros e nós podemos nos locomover e empurrar e puxar e andar e nadar e saltar e não o fazemos. Dilacera o meu coração, porque nós temos um organismo vivo complexo e belíssimo, e eu acho que principalmente para quem acredita na espiritualidade, eu digo sempre, o agradecimento por isso não é verbal. Ele é um agradecimento físico. Você tem que agradecer pelo pleno funcionamento do seu corpo usando. Nós somos feitos para se movimentar, né? É isso. Mas o corpo humano sempre... Desde que o ser humano, né, É isso. foi criado. Professores, obrigado pela presença de vocês. Arthur, Igor, sucesso. Parabéns pelo trabalho, pelo método, tá? Professora Catarina, obrigado também pela sua presença. Obrigada pela participação, não é? Tanto assunto importante, a gente conversou aqui, e como o profissional da educação física faz diferença na vida das pessoas. Faz demais. Não é? A gente muda vidas. Com certeza. Obrigada, Fernando. Obrigado a vocês. Viva os profissionais da educação física. É isso. Vocês que acompanharam até agora, curte, deixa teus comentários também. Fica ligado no próximo CrefCast. Até lá. Valeu.